E eu falava ontem que há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há um tempo para todo propósito. E eu quero dizer algo, irmão, debaixo de temor, debaixo de encargo, para liberar sobre vocês uma palavra. É um tempo profético o que a igreja está vivendo. Amém? Não é um tempo natural. São dias de o Senhor remir tudo que estava parado na sua vida. É interessante. Como é o nome do irmão? O que veio aqui, o Vitor. Pelo que eu entendi do testemunho do Vitor, foi um tempo que ele ficou ali esperando e parece que as coisas não aconteciam e até pioravam. E aí ele começou a se acostumar até, né? Mas aí veio uma mulher de Deus e deu um chacoalhão nele, não é? Irmãos, ele certamente estava perceptível, ainda que talvez ele falou, não estava orando tanto, tal, mas ele tinha uma palavra de Deus. E quando a mulher de Deus falou algo, aquilo ativou uma semente que estava ali meio que adormecida. Ele tomou posse e começou a declarar. E é muito importante a declaração, amém? A salvação veio pela declaração, nós declaramos, eu aceito o Senhor Jesus, não é? E tudo na vida é conquistado por meio da fala. A fala precede a vitória, também precede a derrota. A fala precede a ruína, mas também precede o êxito, amém? Então são dias de nós abrirmos nossa boca para profetizar a nossa vitória, amém? E eu queria compartilhar, irmãos, que nesse tempo, chamado hoje, é o tempo da sua vitória, é o tempo que o Senhor escolheu para marcar a sua vida, e eu glorifico a Deus porque você aborreceu outros compromissos, poderia estar fazendo muitas outras coisas, até lícitas, amém? Mas você está aqui, honrando o pastor, aproveitando a oportunidade que se abriu para você, porque nós precisamos ter um coração disposto a receber de Deus, amém? E eu quero que o Senhor, de fato, me use para liberar aquilo que você realmente tem procurado no Senhor. São dias de muitas coisas que estavam paradas na sua vida acontecerem a galope, amém? Olha para o irmão do lado, irmão, se prepara, aperta o cinto, porque você vai ficar até zonzo de tanta bênção que o Senhor vai fazer na sua vida. Amém? Daqui para o final do ano, quem crê verá a glória de Deus. Daqui para o final do ano, o Senhor vai pegar os menos improváveis, pastor, e vai prosperar numa medida que o camarada vai precisar de sabedoria, que senão ele endoida. Vai ser algo assim tremendo, amém? E não só varões, varoas também. Mas sabe quem que vai entrar nessa brecha? Quem tiver disposição a se somar com o pastor e falar, eu estou junto. Eu estou junto e misturado. Olha para o irmão do lado e fala, estamos junto? Estamos misturados com o pastor? Amém? Porque os recursos de Deus procuram quem? Procuram quem tem disposição a ser usado por ele. É como uma caixa d'água. A caixa d'água ela vai liberando água, amém? Mas se tiver uma torneira fechada, represa, ela vai para outra, não é? E se continuar enchendo, vai transbordar, não é? Pois é, as bênçãos de Deus estão transbordando e estão caindo no céu. Porque muitas vezes aqui na terra não tem torneiras abertas. E quem é a torneira? Diga eu. Fala assim, eu estou aberto para o mover de Deus. E aí, por que a gente não abre a torneira? Porque a gente tem medo de faltar. Só que no reino de Deus não há falta, meu irmão. Sobeja. Amém? Ao sobejar. Então, quando a gente fica olhando para a escassez, jamais nós entraremos na abundância de Deus. Porque não há escassez no reino. O Senhor, Ele alimenta 5.000 com 5 pães. Amém? Então, pare de olhar a sua pequena porção. Pare de duvidar. Pare de olhar aquilo que você tem nas mãos e fala, não deve ser eu não, porque tem tão pouco na minha mão. Não deve ser eu não, porque eu sou o menor da minha casa. Não deve ser eu não, porque lá no meu trabalho eu sou menos capaz. Não deve ser comigo não, porque tem muitos que chegaram antes e tem muito mais requisitos do que eu para entrar num favor, numa medida de abundância. Mas Deus manda te dizer, é com você mesmo, irmão. É com você mesmo, minha irmã. E o sinal de que Deus tem isso para você é porque você está aqui hoje. É o tempo da oportunidade, chamado hoje. Você crê? Amém. Aleluia. Eu queria ir com os irmãos lá em Juízes 6, a partir do verso 14. Nós estamos aqui, vocês têm meditado no capítulo 6 de Juízes, amém? E eu vou pegar carona nesse mover, amém?
E eu queria que você fosse comigo lá em Juízes 6,14. E quem quer exercitar a fé aqui? A fé, ela sempre vai ser acompanhada de obras. Diga obras. Muitas vezes a gente tem um entendimento errado de que a graça anula a obra. Na verdade, a graça, ela potencializa a obra. Amém? Ou seja, antes, pelos meus méritos e desprovido da graça, e sim pela minha condição de querer fazer a justiça para Deus, eu tinha um nível de alcance. E sempre eu declinava, porque eu chegava no meu limite e declinava, porque o meu limite é muito pequeno. Mas aí veio a graça, e ela faz o quê? Ela amplia a minha capacidade de fazer, diga, a obra. Amém? O Senhor está introduzindo a igreja num prédio maior, amém? Muito maior. Que vai requerer uma disposição de fé. Vai requerer uma disposição de entrega. Uma disposição de confiança. Uma disposição de entrar no barco e não ficar olhando o vento. Porque quem olha o vento não semeia. Amém? E o que acontece, meu irmão? A fé, ela sempre vai reivindicar uma obra. O grande erro nosso, até um tempo atrás que estávamos na lei, era o seguinte: não, eu vou fazer e Deus vai se agradar de mim. Não, não é assim. Eu vou ter fé e Deus vai se agradar de mim. Mas a minha fé, ela tem vida, ela tem obra. A minha fé, ela tem disposição de se aliançar. Ela tem disposição de subir no barco e falar, tamo junto. Não vai afundar, e se afundar a gente está junto. E se cair na boca do peixe, da baleia, o Senhor vai nos resgatar e vai ser para a glória dele. Por que nós não vivemos o sobrenatural? Porque temos medo. Eu vou falar de alguns impedimentos para que nós vivamos uma medida de fé mais intensa. Qual foi a última vez que você viveu algo sobrenatural diante de Deus? Qual foi a última vez que você viveu algo assim escandaloso, como o irmão compartilhou aqui? Mas é interessante. Ele viveu, mas ele se aliançou, amém? O Senhor não precisa do meu e do seu dinheiro. Aliás, nem é nosso. E vou dizer, eu não vim pedir dinheiro, amém? Mas se eu viesse, glória a Deus, amém? Porque se Deus usa o profeta para aqui ministrar algo sobre dinheiro, é oportunidade para você ser abençoado. E eu entendo isso. Eu vim aqui, já separei a minha porção, olhei o prédio e falei, eu vou abençoar porque eu vou ser abençoado por esse ministério. Todo ministério que eu vou, faço questão de participar. Porque eu recebo aquilo que eu honro. Você honra seu pastor? Então você vai receber o galardão dele, amém? Então a fé, ela sempre vai reivindicar uma obra. E a obra de quem tem fé é muito mais poderosa. É muito mais intensa, é muito mais ousada. E eu queria falar de alguém que teve uma disposição de fé. Diga assim, atitudes para exercitar a fé. Olha interessante, atitudes para exercitar a fé. A fé sem atitude é uma fé morta. Diga assim, eu tenho uma fé viva. Eu tenho atitude. Vamos lá em Juízes 6. Diz assim, ó. Vamos ler junto? Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Irmão, sempre que Deus faz uma pergunta, me dá até um calafrio. Porque às vezes a gente lê a Bíblia meio que de forma automática e a gente não percebe as nuances da palavra de Deus. E as nuances da palavra de Deus muito frequentemente vêm com interrogação. Por acaso não te enviei eu? Deus está perguntando para você. Eu sinto que tem irmãos que você está a ponto de dar um passo de avanço. E é um avanço que é mais ou menos assim, se eu aceitar essa promoção, eu vou perder a minha vaga. Então, vai ser tirado o degrau anterior, e aí eu não tenho como recuar. Se eu recuar, eu caio. E agora? E é algo que você já vinha orando. E você sabe que é de Deus. Mas Deus está fazendo a parte dele, e Ele está te perguntando, por acaso não te enviei eu? E aí Deus, sempre que Deus faz uma pergunta, essa pergunta, ela tem que ser respondida com atitude. Diga atitude. Atitudes para ter fé. Amém? Continuando, lá no 6,18.
Gideão, rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e trague o meu presente e o ponha perante a ti. E disse, eu esperarei até que voltes. Interessante. Gideão ouve Deus falar algo positivo, algo encorajador. Amém? Deus é que está na condição de dar, mas Gideão tinha ouvidos de ouvir. Tinha coração perceptivo. Ele falou, uau. Eu preciso marcar essa circunstância, eu preciso marcar esse tempo. Senhor, não sai daí não, por favor, que eu vou ali e vamos selar esse tempo profético. Vamos carimbar esse tempo profético. E como é que se carimba o tempo profético? Diga assim, com obra. Eu tenho fé, mas eu carimbo com obra. Eu tenho fé, mas eu carimbo com atitude de fé. A fé, ela tem que ter vida. E aí ele fala o quê? Eu vou ali e vou fazer aqui uma oferta. Eu vou selar isso aqui, eu vou autenticar isso aqui. Amém? Continuando. No 6,19. E entrou Gideão e preparou um cabrito e pães asmos de um efa de farinha, a carne pôs no cesto e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Irmão, você percebe a agitação de Gideão? Ele vai correndo, prepara, e aí tem ali um orvalho, ele já, Senhor, está aqui, vamos selar isso. Senhor, eu te pergunto, meu irmão, será que você não tem dado muita desculpa para fazer aquilo que o Senhor quer que você faça para te abençoar? Porque é interessante que o Senhor, Ele é soberano, amém? Mas sempre que Ele vai fazer algo na terra, Ele usa quem? O homem. Ele usa o homem, é ou não é? Você pode ver que a mão de Deus é a própria mão do homem, é Deus usando o homem. Ele vem salvar a humanidade enviando Cristo na forma de homem. É ou não é? Tudo que ele fala, eu não faço nada sem falar aos meus profetas. Por isso que fala, crede nos profetas e prosperareis. Amém? E o que eu queria aqui ativar em você, meu irmão? A gente está aqui um tempo, no terceiro dia já, né, compartilhando princípios, amém? Da história de Gideão, um homem que teve uma história de fé, que teve uma história de ousadia, ainda que nele não havia nenhuma qualificação para viver o que ele viveu. Ele era o menor da casa dele, estava debaixo de uma cultura de derrota, já era padrão eles serem derrotados. A Bíblia diz que os midianitas roubavam tudo que eles tinham de alimento. Eles tinham que morar em cavernas, escondido. Tudo que eles tinham de suprimento tinha que ser escondido, porque os midianitas vinham lá e ceifavam. E era consequência do quê? Diga, pecado. Sabe o que é interessante, irmão? A gente sabe que no tempo da graça, o Senhor vem com o perdão dele, é ou não é? Mas o perdão é só para quem está arrependido, é ou não é? Talvez a situação que você está vivendo, e você sabe disso, é consequência de uma semeadura, de um plantio. E não adianta ficar se culpando. A saída é o quê? Senhor, tem misericórdia de mim. Receba o perdão, aceite o ide do Senhor que fala, porventura não te enviei eu, e vá como um valente. Quais são os recursos que você tem? Provavelmente são poucos, porque Deus escolhe os que não são. Diga assim, ainda bem que eu não sou nada, sem a presença dEle. Amém? E pode ver que Deus vai usar os recursos que estão na mão de Gideão. Num tempo de extrema miséria, eles eram roubados. Gideão poderia primeiro falar, Senhor, me dá, eu não é. Mas o que ele faz? Senhor, espera aí que eu vou selar isso com uma oferta. Aleluia. Irmãos, a atitude de Gideão, ele tinha tudo para ficar argumentando com o Senhor. Fala, Senhor, e ele de fato argumentou, falou, Senhor, eu sou o menor da minha casa. A minha tribo, a minha família é a mais inexpressiva, é a menos significante. Deus fala, é com você, vai lá, você vai livrar Israel. Olha para o irmão do lado e fala, irmão, você vai livrar a sua casa, você vai livrar a sua família,
das mãos, das garras do inimigo. Amém? Toda vitória, quem quer ter vitória aí? Irmão, todo grande homem de Deus, toda grande mulher de Deus tem cicatrizes espirituais. Tem luta, tem currículo de luta. Eu me lembro, até compartilhando ontem, que liderando célula, né? Eu acho que o Senhor às vezes permite a gente ficar debaixo do mimo, né? E liderando célula, aleluia, tudo fluindo, e multiplicava a célula, e as coisas iam dando certo. E as minhas lutas eram, Senhor, a minha fatura vai vencer, mas eu tenho dinheiro, vai sobrar, glória a Deus, poderia sobrar um pouquinho mais, né? E aí eu dando glória a Deus, mas eu falava, no meu íntimo eu falava, Senhor, eu queria tanto ter um testemunho de luta. Queria tanto ter cicatriz, vinha aqueles irmãos como irmão ali, eu precisei orar porque tinha uma CNH para tirar e tudo ia dando errado e o Senhor fez. Falei, Senhor, eu queria ter uma história assim de luta e vitória com o Senhor, de fé. Irmão, por que eu fui orar isso? E aí Deus ministrou, todo homem, todo grande homem de Deus, e eu sou um projeto de grande homem de Deus, amém? Vou chegar lá, estou no caminho, vou chegar no nível do pastor Alexandre, amém? Todo homem de Deus aprovado, ele tem cicatrizes. Toda mulher de Deus aprovada tem cicatrizes. Que cicatrizes são essas? Experimentou derrota. Experimentou humilhação. Experimentou choro. Não sei se você já teve que orar por aparecer pão. Você tem o que comer. Quem já precisou orar assim, a barriga trincando de fome, você precisa orar para Deus derramar o maná ali. Quem já teve sabe como é bênção. Mas pergunta para esse alguém que está aqui, se agora a fé dele não está maior. Gideão precisou ver a família dele ser humilhada. Só que é o seguinte, quando veio o convite de Deus, houve uma indignação no coração dele. Falou, eu quero participar. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero entrar nesse mover. Porque existem pelo menos 3 tipos de pessoas. Em todo lugar. Tem os que assistem o mover de Deus. Tem os que participam do mover de Deus. Pegam carona. E tem os que ativam o mover de Deus. São os que entram e falam, não, vai ter mover de Deus aqui. Vamos promover o mover de Deus. Qual grupo você está? Os que ativam. Os que têm a visão com o pastor e falam, não, vai acontecer, pastor. Vamos trazer existência a isso. Vamos materializar isso. Ou você é daqueles, quando as coisas estão dando certo, aí você entra. Oba! Agora eu estou junto. Então, está dando certo, você está junto. Parou de dar certo, você... E às vezes a gente olha, né? Parou de dar certo é porque Deus não está no negócio. Não é isso. Porque se para ter cicatrizes espirituais, ter um histórico de vitória, tem que experimentar derrota. Tem que experimentar uma falha. A gente tem que chegar no nosso limite e falar assim, eu não dou conta. É ou não é? E aí a gente vai na dependência de quem? Dele. Você já dependeu de Deus em algum momento? De falar, Senhor... Uma das formas que eu e você pode depender de Deus, diga assim, primícia. Primícia é o seguinte, caiu o salário, você nem faz conta, já tira e fala, é dízimo. Porque é o seguinte, se você fizer conta, não é dependência. Amém? É natural. O sobrenatural é falar, já tirei, é do Senhor, vou investir na obra, e a palavra de Deus diz que quem investe na obra não fica na mão. Eu creio nessa palavra. E se eu ficar na mão, eu estou na mão é de Cristo. Diga assim, se for para torar, que tore com Ele. É melhor estar com Ele, amém? Escandalizou não, né, meu irmão? Às vezes eu falo isso na minha comunidade, e eles estão acostumados. Irmão, quando nós entramos numa peleja, nós temos alguns pensamentos. Eu estava até conversando com a minha esposa no caminho. Eu não sei se você tem essa mesma inclinação, essa dificuldade. Experimentou uma vitória, ao invés de celebrar, jubilar, uhul! A gente, foi bom. É ou não é? Não sei quem trabalha com venda, você vendeu um pedidaço. Até que foi bom. No tempo do auge estava melhor, mas o Senhor está comigo. E a gente não celebra, a gente não jubila. E quando tem um desafio, a primeira inclinação nossa é o quê? Será que vai dar certo? Você é dos que pergunta assim, será que vai dar certo? Quando a gente faz pergunta é porque a gente não tem certeza, não é?
Porque quem tem certeza fala, vai dar certo. Eu só não sei como, mas vai dar certo. E eu estou junto, amém? Então Gideão, quando o Senhor fala para ele, você vai livrar Israel. E ele toma aquela palavra e fala, Senhor, na minha força não, mas na tua nós vamos. E ele pega ali a sua oferta, faz um memorial diante de Deus, sela, e a partir dali ele começa, naquele memorial, aquilo enfatiza o que o Senhor tinha falado para ele. O Senhor falou, eu te escolhi, eu vou te enviar. Amém? O que pode impedir o homem de dar o passo de fé? A Bíblia diz o seguinte, sem fé é impossível agradar a Deus. E para ter fé, meu irmão, a gente vai entrar em terrenos que a gente não conhece. Toda mudança, ela nos coloca num cenário que a gente não conhece, não é? E o desconhecido, ele dá medo. Você tem medo do desconhecido? Pergunta para o irmão lá, você está com medo do desconhecido? Está com medo do novo? Porque para entrar no novo, a gente precisa abrir mão do quê? Do passado, é ou não é? E às vezes tem que largar, tem que matar os bois e falar, eu vou cumprir o chamado de Deus. O que impede o passo de fé? Diga assim, medo de enfrentar problemas. Por que a gente tem medo de enfrentar problemas? Porque lá na raiz a gente tem medo de fracassar. E quem tem medo de fracassar não vai experimentar nada grande, nada grandioso. Quisera a gente fracassar, levantar, fracassar, levantar, fracassar, levantar. Pelo menos houve uma aventura, houve um experimento. Você pode ver, eu estava meditando, os milionários, os bilionários, eles quebraram pelo menos 3 vezes para mais. Os grandes líderes de célula, no contexto aqui que a gente está falando. Quem já fechou 3 células, levanta a mão. Ninguém? Uau! Eu fechei 3 células. Não sei, eu perdi as contas nas crises existenciais. Será que Deus me chamou? Será que Deus me chamou? Será que Deus me chamou? Na 3ª célula eu falei, não, vamos começar tudo de novo. Eu falei, mulher, vamos fazer o seguinte, vamos mudar de igreja, eu quero sentar no banquinho, ficar lá no fundo, venho aqui, tomo um passe, tchau, ponho a minha oferta, meu dízimo, não me envolva com a obra de Deus. Ela falou, não, é melhor a gente pôr a mão no arado, é melhor a gente se movimentar. E aí eu fui me submeter a um camarada que era meu subordinado no trabalho. Deus falou, você vai andar debaixo da liderança dele. Aí lá no trabalho, eu vi as crises dele como profissional, tinha que puxar a orelha. Aí lá na célula ele descontava. E aí a gente resistiu e Deus foi dando sinais proféticos e falando, é com eles que vocês vão andar. E é desse jeito que vocês vão andar. E eu sei que quando eu me inclinei de coração falar, Senhor, eu estou junto, estou disposto. Chamei o Denis. Denis, conta comigo. Deus te levantou para me ensinar. Foi só eu me inclinar de coração, acho que deu 4 meses. Já começou a conectar pessoas, multiplicamos a primeira, multiplicamos a segunda, daqui a pouco veio o discipulado e o Senhor mandou a gente para frente de uma igreja. Sem saber liderar a igreja, ainda não sei. Qual é a desculpa que você tem dado para viver o novo de Deus? Você pode ver que Deus nunca pega os mais capazes. Porque se Ele pegar os mais capazes, a glória é de quem? Do homem. Quem são os incapazes aí que Deus vai encher da capacidade dele? Para isso é necessário o quê? Vencer o medo. Gideão tinha muito medo. Isso quase o impediu, mas também não era para menos, né, meu irmão? Era tanto medo que ele morava em caverna. Os pais dele não tinham coragem de peitar os inimigos. A Bíblia diz o quê? Que o amor lança fora o medo. Quem tem a vida eterna como promessa aí? Amém? Irmão, você é imortal, amém? O maior medo do homem qual é? O medo. A autopreservação. O medo da morte. Se até esse medo o Senhor já venceu por nós, o que mais temeremos? A quem temeremos? Se o nosso general é Cristo. Não negligencie as oportunidades de Deus para você experimentar coisas grandes. Não negligencie os chamados do Senhor para você pisar mais alto, para você avançar, para você conhecer o novo. Vença o seu medo. Sabe como você vence o medo?
primeiro, se sentindo amado. Mas para se sentir amado, você tem que saber que você é perdoado, amém? Porque senão a gente fala, Senhor, o Senhor vai amar um pecador? Mas Deus ama o pecador arrependido, amém? Já que você é amado e é Deus que te ama, é o soberano, é o poderoso, esse amor vai extinguir o medo. Porque quem vai ser contra você? Se Deus é por você, quem será contra? Amém? E aí, esse medo vai se extinguir e você vai dar um passo rumo a uma fé aperfeiçoada. Outro impedimento para nós experimentarmos um passo de fé ousado. Diga assim, acostumar-se com o histórico negativo. Irmão, como a gente gosta de olhar para o passado e coar só o que é ruim, é ou não é? Sabe qual é a chave para eu e você sentir momentos de alegria instantaneamente? Quem quer sentir aí? Quem quer ficar alegre agora? Mas tem que acreditar em mim. Quem quer? Pensa na melhor coisa que você fez na vida. Eu já penso em Caldas Novas, pastor. Meu pai. Ubatuba, aquela banheira quente, aquela piscina, meu Deus. Pensa numa coisa que você fez aí. Aquela picanha na tábua, uau. Algumas coisas que a gente já fez, é ou não é? Alguns falam que o inferno é aqui, eu duvido que é. Inferno não tem picanha no alho. Inferno não tem um pãozinho na chá. Quem gosta de pão na chá? Eu gosto de coisa simples, irmão. Mas gosto de algumas coisas sofisticadas também. Aquele pãozinho na torradeira ali, que você joga aquela manteiga, ela até dá aquela escorregadinha assim, ó, uau. Com café com leite, quem gosta? Coisa simples, eu amo café com leite. Quando eu penso, eu fico alegre. O dia que você teve o primeiro filho, você que tem filho, você, não sei se você fez isso, provavelmente sim. Você olhava os dedinhos, contava para ver se estava tudo ali. Você comparava a sua unha. Foi assim ou não? Você falava, veio de mim. Você ficava procurando traços de semelhança com você. Deu alegria ou não deu? O primeiro amor, uau! Amém? O primeiro beijo na mulher amada, no esposo, que hoje deve ser esposo, amém? É ou não é bom? A primeira viagem no carango, lá no carro, não importa o quão velho é, mas vai ficar marcado. Não importa, eu me lembro do meu Fusca. O meu Fusca, quando ele ficou bom, roubaram. Diga, uau, porque não foi com você. Eu sei que quando ele ficou bom, mas até que ele foi roubado, irmão, até nos problemas, eu desfrutei de alegria, eu me lembro até hoje. Minha esposa grávida, eu pisando aquele Fuscão preto, e quando pisava, subia aquele cheiro de gasolina, e ela queria vomitar, eu parava, e ela tinha que fazer o que tinha que ser feito. Mas isso ficou marcado. Eu me lembro, meu irmão, que eu comprei o carro, estacionei, eu estava tão alegre, que eu fui atravessar, a bicicleta me atropelou. Bati assim. Qual foi o momento que você riu, que você falou, uau? Eu até vejo o semblante já. Uma ferramenta para você e eu desfrutar de uma alegria imediata. Isso é o quê? Princípio de gratidão. É olhar para o passado, coar o que é bom e falar, uau, Deus fez e Ele vai continuar fazendo. Foi Ele que fez. É olhar para o passado e falar, uau, Deus me tirou de lá. Quando eu experimento lutas assim que chega no meu limite de força, eu olho para o meu passado e falo, Deus me tirou de lá. Então tá tudo bem. Eu ainda não contei meu testemunho aqui. Quem quer ouvir? Na próxima ocasião. O pastor vai me convidar de novo. Mas para resumir, irmão, eu cheguei a morar na rua. Eu cheguei ali a fight. O primeiro UFC foi eu e os cachorrinhos na rua. Para virar um prato de macarrão ali, uma marmitex. E eu falo, Deus me tirou de lá e hoje eu posso comer numa mesa. Outro dia eu comi lagosta. Deus é bom, não é? Deus vai fazer na sua vida. Deus já fez na sua vida. É só olhar o seu passado. Muitos aqui eram para estar 7 palmos debaixo da terra. No inferno. E eu e você não fizemos nada para merecer. Foi a graça dele que nos alcançou. E esse sentimento de gratidão vai impulsionar eu e você a dar um passo de fé. Amém? Então quem acostuma com o histórico negativo, vai parar. Você vai... mas a minha família tem um histórico de derrota.
Ah, mas, irmão, coa o que é bom. Eu estava vendo um filme de um neurocientista que fala o seguinte: o cérebro humano não consegue compartilhar ao mesmo tempo medo e gratidão, raiva e gratidão. Quando eu e você coloca gratidão na nossa tela do celular aqui, ó, tudo mais parece que fica em segundo plano e acaba. Por que não cultivar isso? A gratidão pelo que o Senhor já fez. Amém? E olhar para o passado e ver o que foi bom. E aí você vai ver que parece que a vida foi melhor do que foi. Amém? Outro impedimento: a falta de visão de um futuro melhor. Irmãos, é interessante que a visão é a janela para a alma. Os olhos são a janela para a alma. E é interessante que eu e você tem o poder de construir um futuro desejado através de uma visão, de uma imaginação. Amém? E o Senhor compartilha as visões. Quem tem sonhos proféticos? Quem já teve sonhos proféticos? Os sonhos proféticos, normalmente, eles são... Ainda bem que eu tenho um intérprete em casa, né? Eu sonho uns negócios, falo, mulher, não entendi nada. Ela fala, aí conecta tudo, eu estou entendendo agora. Os sonhos proféticos de Deus, às vezes, é meio sem pé e cabeça, não é? Eu já tive tanto sonho, irmão, tanto esquisito, mas a mulher, ainda bem que ela conecta tudo. E tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. A visão, ela vai nos encorajar a viver o sobrenatural de Deus. E como que eu posso construir o hábito, diga, construir o hábito, de criar uma visão do futuro de acordo com a palavra de Deus. Posso ou não posso? Quando você estiver em dúvida do seu chamado, declara a palavra de Deus. Não foi Ele que te chamou? Por acaso Deus coloca alguém na peleja sem equipar? Você pode não estar enxergando as armas, os recursos, mas já estão aí. Diga assim, tudo que eu preciso para vencer já está à minha disposição. Irmão, simplesmente você já é vencedor quando nasce. Para você nascer, você travou e venceu várias batalhas. Você sabe disso. Quantos potenciais homens e mulheres não ficaram no meio do caminho para que eu e você viesse à existência? Isso já é suficiente para você pular de alegria e falar, não, o Senhor me chamou para a grandeza. Diga assim, o Senhor me chamou para a grandeza. Mas por que alguns vivem as grandezas e outros não? Porque não tem visão. Não tem visão. E uma das coisas que fecha a visão, que turva a visão, é o quê? A ingratidão. A murmuração. A dúvida. A indisposição de praticar aquilo que se aprende. Irmão, se eu e você praticar só 10% do que a gente já sabe, a nossa vida seria muito diferente, sim ou não? Se eu e você, só 10%, se a gente pôr em prática a palavra de Deus, 10% do que a gente sabe, e conectar uma visão do céu, falar, não, Deus me chamou para isso, e eu não vou negociar meu chamado, eu não vou olhar para trás, eu não vou temer, eu não vou alimentar os impedimentos para mim viver o sobrenatural de Deus. Só de pôr 10% em prática, eu e você estaria numa condição diferente. É ou não é? E as oportunidades são liberadas e muitas vezes a gente ou faz que não viu, ou fala, não dá para mim. Quando Deus nos chama, irmão, não importa a situação que eu e você está, se Ele chamou, é porque eu e você pode. É porque eu e você já temos todos os recursos. Sabe por que eu e você tem todos os recursos para viver o sobrenatural de Deus? Quem sabe? Diga, eu sei. Porque eu e você é a imagem e semelhança dele. Eu e você somos a imagem e semelhança de Deus. Ele nos fez perfeito. Agora é o seguinte, suscetíveis à falha. Agora eu e você pode fazer as escolhas. Diga assim, eu vou criar uma visão de acordo com o céu. E o que o céu fala para nós? Que eu e você somos mais que vencedores. Que se alguma coisa comermos e for mortífero, mal nenhum nos fará.
Que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, até montes serão transportados. Montes de circunstâncias. Irmão, você faz ideia que uma muralha, se eu não me engano, era 7 metros de largura, né? A muralha de Jericó. Diz que era 7 metros de largura, irmão. Dá para passar 2 carretas, uma do lado da outra, assim, ó. Essa muralha, ela veio ao chão pelo bradar de homens que creram. Hoje, eu acho interessante, né? Que se a gente olha algumas coisas na Bíblia e fala, mas como pode, né? Hoje a ciência explica que isso é possível. A ciência explica que é possível. Mas é interessante, eu e você já descobrimos antes o que é possível pela fé. Aquilo que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz o seguinte, que Jesus ele vai voltar e vai dar a recompensa a cada um segundo a sua obra. Está em Apocalipse 22. Ele é o alfa e o ômega. Ele era, é e há de vir. E ele se anulou, ele tomou maldição para que eu e você fôssemos encontrados pelo Pai e introduzidos no chamado, no propósito de Deus. Para viver coisas pequenas, coisas grandes. Interessante, irmão, que muito do que a gente vive é condicionado pela nossa mentalidade, ou não é? Muito do que a gente vive é condicionado pela mentalidade. O ambiente, o nosso nível de renda é determinado. Se um jovem acreditar que ele pode fazer faculdade e se tornar médico, não importa onde ele mora, ele vai ser médico. Se ele visualizar isso, ele vai construir isso. Tudo isso aqui, irmão, alguém visualizou isso, amém? A decoração tremenda. Mas o pastor teve essa visão, teve ou não teve? Só que ele teve a visão e ele deu um passo para colocar a visão em prática. Qual é a visão que você quer enxergar como realidade na sua vida? Você tem esse poder. Mas primeiro precisamos exercitar o quê? A visão. Que visão é essa? Eu vou perder meu emprego. Será assim convosco, se você crê nisso? Não, eu vou de glória em glória, de vitória em vitória. Um grande erro nosso, quando a gente experimenta processos de bênção, que a gente, eu não sei você, talvez você não, mas eu falo, tá bom demais para ser verdade. Você fala isso, quem já falou isso? Vai piorar daqui a pouquinho. E aí a gente fica esperando o quê? O pior. Mas o que a Bíblia diz? Com ele é de glória em glória, de vitória em vitória. Até uma aparente derrota, para nós é vitória. Amém? Porque tudo coopera para o seu bem, para o meu bem. Para aqueles que amam a Deus. Cadê eles? Irmão, tudo coopera para o seu bem. É interessante que Jeremias 29:11 diz o seguinte, eu tenho pensamentos maiores sobre vós. Eu tenho planos maiores sobre vós. Aquilo que Coríntios diz, aquilo que ouvidos não ouviram, olhos não viram, corações não sentiram, é o que eu tenho preparado para vós. Só que é o seguinte, Deus fala em Jeremias 29, para que vocês tenhais o fim que desejais. Tremendo. O Senhor delega a mim e a você construir um futuro. O futuro que você quer, meu irmão, você tem poder, capacidade e responsabilidade de desenhar. Qual vai ser o porte do prédio? Qual a capacidade? 1.000 pessoas? Talvez o pastor vai falar, queremos 1.000. Vai ter um maluco aqui, não, pastor, vamos sonhar para 3.000. Vamos, você está junto, vamos. E aí começa a desenhar, começa a pintar na mente, no espírito. E aí começa a encher o coração de fé. Irmão, quem para um homem cheio de fé? Hoje até avião voa, irmão. Marcão, é óbvio. Hoje é óbvio. Mas quando alguém falou que o avião ia voar, foi taxado de maluco. Hoje, pela palma da mão, a gente acessa o mundo, é ou não é? O Steve Jobs, o falecido, falou, o melhor amigo do homem será o celular. Quando ele falou isso, eu me lembro que falou numa das rádios que eu ouvi, eu falei, esse cara tá maluco. E hoje, quem é, assim, de forma, vamos, comedida, amém? O melhor amigo do homem é o Senhor Jesus, amém? Mas quem que mais você olha? Eu acho que eu olho mais para minha esposa do que para o celular, mas a briga tá feia. Tem uns que dizem, eu olho mais para a Bíblia. Deus está vendo, irmão.
Não, mas é que a Bíblia está no celular, mas você não olha para ela, né? Se tornou, mas antes apareceu na cabeça do camarada. O computador, meu irmão, Marcos, é óbvio. Hoje é. Você tem um computador na sua casa. Mas não foi sempre assim. Qual vai ser a história que você vai construir? Qual vai ser o futuro que você vai viver? Onde você vai estar daqui 5, 10 anos? Qual nível espiritual você vai estar? Não, estou esperando alguém profetizar. Deus fala, o fim que desejais, profetiza você. Olha no espelho. Eu aprendi agora a olhar no espelho. E eu falo assim, eu sou bonito. Eu sou amado, isso é verdade, aleluia. Eu sou cabeludo, isso ainda não é, mas no corpo glorificado. Eu começo a declarar, eu sou vencedor. Eu tenho tudo para vencer. O Senhor é comigo. O Senhor já me deu muitas vitórias e Ele vai continuar dando. Até uma derrota para mim é vitória, porque tudo coopera para o meu bem. Eu sou amado. Se Ele não negou Cristo por mim, o que mais Ele vai fazer por mim? Se não chegou a bênção ainda, é porque não é o melhor. Qual é o futuro que você vai desejar? Experimenta desenhar um futuro desejado, por fé e selar com o memorial. Porque o memorial, ele nos habilita. Sabe o que é memorial? É você casar uma oferta. Eu me lembro o meu casamento. Cheguei na igreja, novo, na Dínamos. Pastor, minha hora. Que eu me empolgo. Mais 10 minutos, amém. Vamos remir aqui. E eu cheguei na Dínamos, procurando uma igreja, desviei, voltei. Aí estou lá, entra um profeta lá e estava num momento como esse, pastor. Num momento como esse. Talvez você estava na mesma situação, você está na mesma situação que eu estava. E aí, há anos com a minha esposa sem casar, tinha 2 filhos, e eu tinha aquela mentira, eu vou casar para dar dinheiro para os outros e ainda sair reclamando da festa. E não casava, não era importante para mim. Aí, naquele momento, houve uma palavra, diga palavra. Ela despertou em mim de que aquilo era necessário, que Deus se agradava do casamento, eu precisava santificar meu relacionamento. Só que tinha um problema, diga um problema. Não tinha o cascalho. E para piorar, o camarada falou, ei, vem aqui, faz um ato profético. Dê uma oferta sacrificial. Isso foi para mim, amém? Estou falando, você recebe se você quiser. Eu já estou até recebendo. Estou liberando, estou comendo, estou abençoando vocês, estou me abençoando também. E eu me lembro que Deus falou assim, bem claramente, R$1.000, diga R$1.000. Há 7 anos atrás era dinheiro, meu irmão. Dava até para comprar ali, talvez 50% de um Fusca. Porque o Fusca valorizou mais do que... E aí, eu falei, mas esse... E é muito claro, o profeta falou, ó, Deus vai falar no seu coração, meu irmão, R$1.000. Foi assim, ó, autenticado. Eu falei, uau. E eu não tinha um tostão, mas eu queria casar, eu queria pôr em prática a palavra, eu queria dar um passo de fé. E eu me lembro que eu fiz um voto, eu falei, vou dar R$1.000. E eu me lembro, a esposa está aqui, coloquei R$1.000, paguei em 3 vezes. Irmão, eu não sei se alguém aqui teve a experiência de planejar e executar um casamento em 21 dias ou 40 dias? 40 dias. Diga assim, planejar um casamento e realizar em 40 dias. Quem quer descobrir como? Não vou perguntar a você que não está casado, é simples. Só fazer um voto de santidade. Separação de corpos. Mas casa rapidinho. Quem sabe o que é separação de corpos? É assim, sem amor, sem somebody love, santidade, amém? Aí dá pressa, meu irmão. Aí você vai dar um jeito. Sobrenatural acontece. Eu sei que em 40 dias o Senhor me honrou e eu gastei ali no casamento. Tivemos um casamento maravilhoso, uma festa maravilhosa, onde somado tudo que nós gastamos e recebemos como oferta, deu 13 mil. 130%. Aliás, não, 1.300%, né? A Bíblia diz que o galardão de quem segue Cristo é de 30, 60 a 100. Nesse caso, ele exagerou um pouquinho. Foi 1.300%. Porque 1.000 mais 1.000 é 100%. 13 vezes mais é 1.300. Você quer 1.300% de recompensa? Quem quer?
Então dê um passo de fé. Dê um passo de fé. Diga não às suas desculpas. Diga não às suas limitações. Não terceirize o seu chamado. O pastor te chamou, ou o seu líder falou, você é o próximo líder de célula. Irmão, se ele falou, é porque o próprio Deus está falando. Me lembro que me chamaram para fazer peça. Pensa eu fazendo peça. Hoje você acha, Marcão... Irmão, eu era tímido. Se desse para cavar um buraco e entrar, eu entrava, escondia. E não ia ficar nem o cabelo para fora. E o meu líder falou, Marcos, eu sinto de te enviar para o encontro e você fazer a peça. E aí, mais ou menos assim, eu falei, sob a tua palavra lançarei a peça. E participei e cheguei até a ter elogios, para ver como a glória de Deus quando vem. Você fez curso, meu irmão? Eu dei risada, falei, se você soubesse. Irmão, não dê desculpa. Você pode responder dando sim para a pergunta de Deus, mas eu e você pode ir num nível além. Provocar, ser proativo, de fazer como Davi, Senhor, eu moro em tendas. Perdão, eu moro em palácio. O Senhor mora em tendas. Quero construir uma casa para o Senhor. Deus olha para ele, você é abusado, hein? Você acha que eu moro em tenda, moleque? Mas só porque você quer me agradar, você não que tem a mão suja de sangue, mas seu filho vai fazer. Salomão está ali, sacrifica 1000 holocaustos, 1000 bois. Deus, eu imagino que estava ali no momento tomando seu café com leite da tarde. Ele olha, não, agora é demais. O que foi? Os anjos perguntam, o que foi, Senhor? Tem alguém ali causando. O camarada chamou minha atenção. Olha o que ele está fazendo. Sobe o cheiro da oferta. Aí Deus fala, ô filho, o que você quer? Ah, eu quero sabedoria para cuidar do seu povo. Aí Deus fala, não, agora você foi demais, meu amigo. Para cuidar do que é meu ainda? É assim, ó. Você vai ter isso e muito mais aquilo que você não pediu. E que a humanidade costuma pedir. Você vai ser o mais rico, o mais belo, o mais sábio, como nunca houve e nunca haverá. E olha, o camarada foi cabeçudo. Provocou Deus. Quem quer provocar Deus? Você quer outro exemplo? A mulher. Está lá Jesus na casa do fariseu. Ela chega assim, imagina o escândalo, meu irmão. A mulher tinha que pedir licença para entrar nas reuniões de homens. Quanto mais pecadora. Ela chega, abre o vaso e plá! Sobe o cheiro, todo mundo... Até quem era acostumado a andar com Jesus fala, não, aí é demais. Qual atitude eu e você pode fazer de extravagância diante do Senhor? Você sabe. O Senhor já tem falado com você. É falando sim para Ele. Irmão, eu e você, nós não escolhemos pai e mãe. Quem escolheu pai e mãe? Nós não escolhemos irmãos naturais. E tem um segredo, nós também não escolhemos a igreja que congregamos. Não eu que escolhi, você que se engana. Quem planta é o próprio Deus. E quem fica pulando de galho em galho vai só atrasando o mover de Deus. Porque quer fazer o quê? Fogo estranho, quer oferecer fogo estranho. E quando aperta, o pastor começa a falar o que pode e o que não pode, começa a exortar porque conhece, quem está perto conhece, amém? Aí ele pula, vai para uma igreja, ali ninguém me conhece, mas Deus vai abrir lá e alguém vai saber de novo. Diga assim, eu fui plantado nesse jardim, e daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, se não for o próprio Deus. E Deus, ele tem uma forma particular de enviar. Ele nunca vai te tirar no momento que você está sendo tratado. Porque tem os espirituosos, né, que falam, não, Deus mandou eu mudar. Como assim? É um tratar de Deus. Só porque o pastor colocou a lupa e falou, filho, isso aqui está te roubando. Deus não é assim que Deus envia. Deus envia assim, você está aprovado aqui, as coisas estão bem demais, você não quer sair, Deus fala, agora você vai para lá. Senhor, mas eu não quero. Não, vai para lá que agora é outro mover. A nuvem está andando. Quem são aqueles que dizem sim para o Senhor? Que vão adentrar num novo patamar. Irmãos, vocês vão ter uma igreja tremenda. Um prédio tremendo. Pelo menos eu vou profetizar 3 vezes a capacidade. Não sei se você pediu mais. Pelo menos 3 vezes a capacidade do que é hoje. Mas eu te pergunto, quem são os que vão sonhar esse sonho?
Quem são os que vão enxergar essa visão lá na frente? Eu pensei que todo mundo ia levantar a mão. Não despreze o tempo da visitação do Senhor. Não despreze. Não despreze. Ele vai continuar te amando, mas você vai ficar assistindo os outros prosperar, os outros viverem o sobrenatural. E normalmente os improváveis. Porque os improváveis falam, eu já não tenho nada mesmo, então eu vou. Agora os que se acham prováveis falam, não, tenho mais o que fazer. Minha agenda, os meus cuidados, isso tudo é muito fantasioso. Por isso que o homem cheio do Espírito, ele é louco para o mundo, né? Fala, é louco esse camarada, ainda bem que o mundo me chama de louco. Quem são os loucos para o mundo aí? Amém? Então fique de pé. Eu queria... Irmãos, é como eu falei, é 10% de prática. 10% de prática já vai colocar a gente no sobrenatural. Quanto mais 11%. 11% é o que, Marcos? É prática, é a fé prática, é a fé com obra, é a fé com atitude. Falar, pastor, lembra que o senhor falou para mim liderar a célula? Conta comigo. Já vou dizendo que eu não tenho capacidade. Pastor, lembra aquele voto lá, o voto de Gideão? Conta comigo. Conta comigo. Na minha porção, pode contar comigo. A minha pequena porção vai ser grande, porque vai ser envolvida em fé. E aí Deus vai fazer o quê? Vai alargar. E eu fecho. Abre os ouvidos, por favor, abre o coração. Na minha casa tem uma medida de necessidade, amém? O Senhor já conhece. Quando eu alargo a minha necessidade, o próprio Deus olha e fala, agora ele precisa de mais provisão. É ou não é? Como que eu alargo a minha necessidade? Quando eu incluo mais pessoas nessa necessidade. Quando a obra de Deus faz parte da minha necessidade agora. Quando a minha renda agora está envolvida na obra de Deus. E aí Deus vem e alarga. Como é no casamento. O casamento não prospera? Os vencedores digam amém. Amém. Você talvez fale, não prospera não, mas você ganha mais do que quando você era solteiro. Se não ganha, vai ganhar. E se não ganha, não vai ganhar, porque você talvez está ali negociando o chamado. Amém? Assim é quando eu me caso com a igreja, eu me caso com o mover de Deus e falo, Senhor, conta comigo. Aí Deus vai e libera, ele abre as torneiras e fala, pode mandar lá. Porque lá chega no meu mover, chega na minha obra. Quem são os que vão ser usados por Deus? Amém? Diga assim, os meus recursos já são suficientes. O que eu preciso é pôr a minha fé em prática. Diga assim, e eu porei, não negociarei o tempo da visitação do meu Senhor. Amém? Coloque em prática, irmão. Faz um teste. Faz um teste, não acredite em mim. Faz o teste, dê um passo de fé. Faça algo escandaloso diante de Deus. Amém? Quem vai se somar nesse propósito com o pastor? O pastor está lançando esse desafio e eu quero te desafiar a ouvir e a praticar.